Você sabia que o vício em apostas online pode alterar a forma que seu cérebro funciona permanentemente? Hoje vamos te contar o que muita gente por aí não quer que você saiba. Se você acha que consegue parar quando quiser, que apostar só de vez em quando e que não tem nada de errado em dar uma olhadinha ali nas odds no meio do trabalho, então talvez seja a hora de você entender o que as apostas estão fazendo com o seu cérebro e por que esse vício moderno pode ser tão perigoso quanto as drogas. Mas antes, eu sou a Nath Dantas e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Só Pra Curioso, uma playlist inteirinha dedicada a curiosidades que você tem aqui no canal Universo Plural. Então, se você quer ser uma pessoa mais interessante, cheia de conhecimentos curiosos pra falar na sua roda de amigos, já se inscreve no canal e curte esse vídeo pra gente entender que esse assunto te interessa. Então, bora entender um pouco mais sobre o universo das apostas? A origem das apostas. O hábito de apostar é tão antigo quanto a própria civilização. No Egito Antigo, dados feitos de ossos já eram usados em jogos de sorte. Na Roma Imperial, apostas de lutas de gladiadores movimentavam verdadeiras fortunas. Mas foi na Inglaterra, no século XVIII, que as apostas começaram a se profissionalizar, com as corridas de cavalo e, mais tarde, as loterias públicas. No Brasil, as apostas chegaram com os colonizadores europeus no século XVI, mas foi só em 1892 que surgiu uma nova forma tradicional de jogo, o jogo do bicho. Quem já ouviu falar desse? Foi criado para aumentar a arrecadação do Zoológico do Rio de Janeiro. O jogo era simples. Ao comprar um ingresso, o visitante recebia um bilhete com a imagem de um animal. No final do dia, um sorteio determinava o vencedor. A grande virada veio no século XX, com a criação dos cassinos e o avanço das máquinas caça-níqueis. Essas máquinas usavam um truque psicológico poderoso, reforço intermitente, quando o cérebro não sabe quando vai ganhar, mas continua tentando constantemente. Mas isso aí era na gringa. Aqui no Brasil, o governo de Venceslau Braz proibiu a operação dos cassinos e jogos de azar em todo o território nacional em 1917. Ainda assim, as apostas continuaram existindo na clandestinidade. Curiosamente, a proibição veio no mesmo ano da criação da primeira loteria oficial do país, a Loteria Federal, que nem de longe vicia tanto quanto os caça-níqueis, mas mobiliza milhões de brasileiros com a esperança de se tornarem milionários. Quem nunca traçou um plano de ação hipotético para caso ganhasse na loteria? Já nos anos 2000, com a internet, surgiu as primeiras casas de aposta online. E hoje, com o celular no bolso, você pode apostar em tudo. Número de escanteios no jogo, quem vai marcar o próximo gol e até campeonatos de games como esportes. E os famosos jogos de azar, claro, principalmente roleta ou slot, como o jogo do tigrinho. O cérebro sob aposta. Você lembra do experimento do rato que apertava um botão e recebia uma recompensa? Quando a recompensa era previsível, ele apertava algumas vezes. Mas quando era imprevisível, o rato não parava de apertar. E esse é o mesmo mecanismo usado pelas plataformas de aposta. Com o cérebro humano, é a mesma lógica. E a principal substância envolvida nisso é a dopamina. Ela é liberada quando sentimos prazer e quando antecipamos o prazer também. Cada aposta ativa um circuito de recompensa e cada vez que o slot gira e a gente ganha, libera mais dopamina. Mas perder também ativa o sistema, pela expectativa de na próxima eu consigo. Além da adrenalina de não saber o que vai acontecer. Exames de imagem em jogadores compulsivos mostram que o córtex pré-frontal, responsável pelo controle dos impulsos, fica menos ativo, enquanto o estriado ventral, ligado ao prazer imediato, fica hiperativo. Isso significa que o apostador perde a capacidade de julgar riscos e passa a agir de forma automática, emocional e irracional. E aí? Você ainda acredita que joga quem quer? A engenharia do vício. As plataformas de bet são projetadas com base na neurociência comportamental. Tudo nelas é feito para te manter engajado. As cores vibrantes, os sons de vitória,
a facilidade do depósito e até os bônus que piscam na tela como só hoje, última chance, premiação em dobro, e até mesmo o layout do jogo com figuras animadas como o tigrinho, cobrinha, elefantinho e o zoológico todo. Essas plataformas trabalham com reforço intermitente mais micro recompensas. Você sente que tá quase ganhando, e quase sempre na primeira partida você ganha de fato. Isso cria o efeito quase vitória, e é isso que torna o jogo tão viciante. E tem mais, em testes, mesmo quando o jogador sabia que o jogo era manipulado, ele continuava jogando, e por quê? O vício não depende da lógica, ele é movido pela química do cérebro. E se tem um tipo de aposta que vicia em massa, são os chamados jogos de slot, como o famigerado tigrinho. Mas por que esse tipo de jogo é tão viciante? Esses jogos são baseados no mesmo mecanismo dos cassinos de Las Vegas, o reforço intermitente variável. Você gira e perde, gira, perde de novo, gira e quase ganha. E aí, eventualmente, ganha uns trocados, mas que nem cobre o que você perdeu. Mas o cérebro entende aquilo como uma vitória e pede mais. Um estudo publicado na revista Nature mostrou que esse padrão ativa o núcleo accumbens, área do cérebro ligada ao prazer, da mesma forma que as drogas, como cocaína ou heroína. E cada rodada rápida desses jogos reforça esse ciclo. E ainda tem um agravante que pouca gente fala: o cérebro jovem é o mais vulnerável. O córtex pré-frontal, responsável pelo controle dos impulsos e tomadas de decisões, só termina de se desenvolver por volta dos 25 anos. Ou seja, adolescentes e jovens adultos estão especialmente propensos a se viciar. Estudos feitos com jovens entre 13 e 21 anos mostram que eles têm maior ativação dopaminérgica e menor capacidade de interromper comportamentos compulsivos. É como dirigir um carro esportivo, só que com os freios quebrados. A CPI das bets no Brasil. Nos últimos anos, o Brasil mergulhou de cabeça na indústria das bets. Com a legalização e regulamentação parcial, um mercado bilionário surgiu da noite para o dia. Dezenas de casas de apostas com sedes em outros países não pagavam um centavo de imposto e ainda afetavam o nosso PIB. No momento que estamos gravando esse vídeo, está aberta a CPI das bets no Congresso Nacional. Depois de escândalos de manipulação de resultados em campeonatos brasileiros, lavagem de dinheiro, publicidade abusiva, aliciamento de jovens e menores e mais um monte de coisas. Mas esse não é o foco desse vídeo. E também não estamos aqui para fazer juízo de valor e falar se essa prática de abrir casas de apostas ou divulgá-las é moral ou não. Estamos mais interessados em te mostrar o que isso pode fazer com o seu cérebro e, consequentemente, a sua vida. Afinal, a CPI revelou que algumas plataformas movimentam milhões de reais por dia, sem fiscalização adequada. E o mais grave, não existe um acompanhamento sério sobre os impactos da prática na saúde mental dos brasileiros. Apostar vira dependência. Dados da Fiocruz mostram que mais de 3 milhões de brasileiros já apresentam sinais de vício em apostas. E em centros de reabilitação, o número de jovens entre 18 e 25 anos viciados em bet disparou. Os sintomas incluem ansiedade, compulsão, endividamento, depressão e mentiras recorrentes. A Associação Brasileira de Psiquiatria já reconhece o transtorno de jogo como uma condição clínica séria, que exige tratamento, apoio psicológico e, em muitos casos, medicação. As apostas não são só um passatempo. Elas são um sistema cuidadosamente projetado para viciar, manipular e esvaziar o seu bolso e seu cérebro. A ciência já mostrou os efeitos. A CPI está escancarando os bastidores. Mas no final das contas, quem pode decidir se vai entrar nesse jogo ou não é você. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e compartilha com quem precisa saber disso. Tchau!